TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos de volta ao programa Respostas, que a paz do nosso bom Deus esteja com você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos iniciando esse programa aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o abraço começa para o pessoal aqui de Campo Grande, mas se estende para todo esse Brasil de meu Deus, porque pelo canal 321 da Parabólica agora a gente pode chegar, a Rede Imaculada chega ao coração de todas as regiões deste amado país. Minha saudação muito carinhosa, seja bem-vindo. Se você já participa do programa, que bom que vamos ter novamente sua companhia. Se você está conhecendo o programa agora, ele se divide em dois momentos e são 3 blocos. No primeiro bloco, uma reflexão sobre o tema da atualidade, iluminados pelo pensamento da igreja, orientados por esse pensamento. E depois, no segundo e terceiro bloco, a gente vai responder as perguntas que vocês nos enviam, porque de fato esse programa é um programa interativo. Falando nisso, vamos abrir as portas da sua participação por meio do telefone que nós temos à disposição. Vocês vão poder ver esse telefone. O código aqui do estado é 67 99347 0532. Então, esta é a oportunidade que vocês têm de participar aqui do programa Respostas. É tanta gente que nós encontramos pelo caminho, saudando, falando, olha, padre, eu acompanho o programa. Isso traz muito consolo, isso traz muita alegria para a gente, e aí nós estamos sentindo com esse incentivo, nos dá a força para continuarmos o caminho nessa estrada. E agora vamos então para o primeiro bloco do programa Respostas, com esta dinâmica envolvida numa reflexão. Uma reflexão que nasce a partir da nossa escuta do pensamento da igreja. Então nós vamos proceder agora com a leitura e vamos estar em continuidade com os textos anteriores, porque nós estamos lendo um documento que fala sobre a natureza, sobre a vocação, sobre a missão dos cristãos leigos e leigas. A grande maioria da igreja é formada por esse povo que, vivendo, testemunhando o batismo, assumem também na sua vida a tríplice missão do Cristo sacerdote, profeta e rei. Como é que esse apostolado acontece na prática? É isso que nós estamos refletindo nesses dias. Vamos então proceder com a leitura e depois, na sequência, a gente retoma com a nossa reflexão. As várias formas do apostolado. O apostolado individual em circunstâncias especiais. Este apostolado individual é urgentemente necessário naquelas regiões em que a liberdade da igreja é gravemente impedida. Nestas circunstâncias dificílimas, os leigos, suprindo na medida do possível o sacerdote, põem em risco a própria liberdade e às vezes a vida. Ensinam aos que o cercam a doutrina cristã, formam-nos na vida religiosa e na mentalidade católica, induzem-nos à frequência dos sacramentos e fomentam a piedade, sobretudo a eucarística. O Sagrado Concílio dá graças do fundo do coração a Deus, que não deixa de suscitar, também em nossos dias, leigos e leigas de fortaleza heróica no meio das perseguições e abraça-os com afeto paterno e ânimo agradecido. O apostolado individual tem especial campo de ação nas regiões onde os católicos são poucos e dispersos. Os leigos, que exercem nelas
só o apostolado individual pelas causas acima mencionadas ou por razões especiais, mesmo nascidas da própria atividade profissional. Reúnam-se oportunamente para dialogar em grupos menores, sem forma estrita de instituição ou organização, de modo que sempre se manifeste aos outros o sinal da comunidade da Igreja como verdadeiro testemunho de amor. Deste modo, pela amizade e pela comunicação de experiências, e com a ajuda espiritual mútua, fortalecem-se para superar as dificuldades da vida e da ação demasiado isolada e produzir mais abundantes frutos de apostolado. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Estamos refletindo nesse caminho sobre o vasto campo de apostolado daqueles cristãos que, a partir do batismo, recebem do próprio Deus o chamado a assumir a missão da Igreja de modo muito especial no mundo, no campo do mundo que aqui nós consideramos a grande seara, a seara onde a semente do reino é plantada. Mas não são só padres, freiras que semeiam as sementes do Evangelho. Eu mesmo nunca fui evangelizado por um padre. Eu fui evangelizado pela minha família, pelo âmbito particular das experiências de fé dos meus pais, sobretudo da minha avó materna, que marcou profundamente minha história vocacional. Por exemplo, é da minha avó, como esta apóstola, que eu tenho hoje como parte integrante da minha espiritualidade uma profunda devoção pelo Romano Pontífice, pelo Papa. Vocês percebem isso nas minhas falas, porque, de fato, desde pequeno, minha avó incentivava-nos a oração pelo Papa. Então, nós sempre tive no meu olhar de fé um lugar de guia desta figura tão importante dentro do cristianismo católico. Isso para dizer que eu fui evangelizado de modo muito especial por uma avó. Vocês estão percebendo que o apostolado dos leigos, em determinadas circunstâncias, eles são agentes especiais, são protagonistas. Por exemplo, a evangelização da família. De quem é o protagonismo? Quando nós estamos percebendo que há um processo de crise da família, e vamos ser sinceros, não se trata só de uma crise da família, mas a coisa é muito mais complexa do que nós imaginamos nesses últimos tempos. A importância que vai ganhar, por exemplo, o apostolado dos pais na educação dos filhos, porque a gente sabe que essa transmissão da fé, que a Igreja sempre confiou à família, isso está sendo rompido por vezes, porque os processos não estão acontecendo mais assim tão naturalmente, como era numa sociedade dita cristã. E aqui, de modo especial, vocês percebem que estamos falando sobre o apostolado individual, que em circunstâncias especiais é um meio privilegiado de evangelização. Nesse campo privilegiado, situações especiais. O texto apresenta duas. A primeira, a situação onde a igreja é perseguida, onde há comprometimento da liberdade, onde pessoas individualmente, pessoas que testemunham a própria fé, colocam em risco sua própria liberdade e, como diz o texto, por vezes a própria vida. Vocês sabem que hoje nós temos ainda os mártires dos tempos atuais. Muitos destes mártires são leigos e leigas. Olha que bênção. Por quê? Nesse caso, são territórios onde não há institucionalização da presença da igreja. Então a igreja está viva nas pessoas, no testemunho vivido das pessoas. Vocês percebem que esse anúncio corpo a corpo é um campo privilegiado
que dá ao cristão leigo, no contexto em que vive, um lugar de extrema importância no anúncio de Cristo, que neste contexto é um primeiro anúncio, é o querigma que vem anunciado. Então são circunstâncias muito difíceis, onde o leigo, o sacerdote, os ministros, de fato enfrentam uma terrível perseguição. Aqui nós vamos perceber que estas pessoas, de maneira individual, por meio deste apostolado individual, vão formando pequenas comunidades, até porque nesses países não é possível uma estruturação destes contextos, porque as reuniões têm que ser, por vezes, escondidas. Se percebe então que este apostolado individual é o mais apropriado. E de fato, o concílio faz um agradecimento assim comovente, vocês perceberam? Também nos nossos dias, leigos de fortaleza heróica no meio das perseguições são abraçados com afeto paterno pela igreja. Que bonito, que bonito. O apostolado individual também tem muito acesso nos campos também onde a igreja é pequena, a presença da igreja é pouca diante da grande maioria da população. Também aqui este apostolado individual serve para o anúncio. Aqui são regiões onde os católicos são poucos, dispersos. Esse apostolado individual também, por causas que já foram colocadas, vão se reunindo por meio desse apostolado individual, vão se construindo ramificações, onde o evangelho vai sendo proclamado. E aqui nós não temos, como eu diria, também aqui não há uma forma estrita de instituição ou de organização, mas estas pessoas vão ser a igreja viva. Vejam, o apostolado individual é sinal da comunidade da igreja como verdadeiro testemunho de amor. Isso é uma característica destes campos de missão. Olha um pouco o que aconteceu em certo sentido aqui, podemos aproximar do caso da Madre Teresa de Calcutá. Como se percebeu ali o apostolado do amor, do serviço. Vocês sabem que as irmãs da congregação de Madre Teresa não necessariamente levavam num primeiro momento o anúncio. O anúncio vinha, mas vinha em primeiro lugar pelo testemunho do serviço. E de fato, Madre Teresa foi muitas vezes acusada por autoridades locais de ser proselitista, de vender o cristianismo. Mas isso não é verdade, até porque jamais Madre Teresa perguntou a religião de uma pessoa para ser ajudada. Jamais. As pessoas se sentiam atraídas pelo testemunho das irmãs. E outros tantos exemplos espalhados por aí. Eu trouxe o caso da Madre Teresa porque é um caso que todos nós conhecemos, acompanhamos um pouco o processo, inclusive, de canonização, porque agora, por meio das mídias, por meio dos meios de comunicação, isso se torna bastante popularizado, universalizado em certo sentido. Então, são meios de evangelização onde a pessoa, por meio de um apostolado individual, pessoal, testemunha o verdadeiro amor de Deus. E olha que aqui se trata, antes de mais nada, de um testemunho. Um testemunho que se torna luz, um testemunho que irradia. E aqui, mais do que nunca, se atualiza aquela frase do Papa Bento XVI, que para mim mexe com a minha teologia. O cristianismo se propaga por atração. O apostolado individual é atrativo porque o testemunho dessas pessoas se torna sinal. Quando você vê uma pessoa apaixonada por Cristo e esse enamoramento do Senhor aparece na sua vida,
que é uma pessoa que está para além das práticas religiosas, mas é uma pessoa completamente imersa nesse amor de Deus, por uma espiritualidade que a sustenta, gente, automaticamente, naturalmente, essa pessoa se torna um sinal. Então, um verdadeiro testemunho do amor de Deus. De modo especial, a ação individual desse apostolado acontece por meio da amizade, por meio da comunicação de experiências, da ajuda mútua espiritual, porque estão numa terra onde o cristianismo não é maioria. Então, você percebe que esses laços de comunhão vão se fortalecendo até por conta do contexto, onde as dificuldades, de fato, causam também esta comunhão e esta unidade. E aqui se percebe, então, o quanto este apostolado individual é frutífero em certas ocasiões. Isso é um dado que a gente percebe, porque aqui, propriamente nessas situações, o apostolado individual é aquele mais indicado. Chegamos ao final do primeiro bloco do programa Respostas. Número do telefone, mais uma vez eu passo para vocês, reforçando que você pode participar, código 67 99347 0532. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Retomando o segundo bloco do programa Respostas, se chegou agora, sinta-se abraçado, abraçada, acolhido, bem-vindos. E vamos agora, nesse segundo momento desse programa, responder a pergunta do Lucas, o Lucas lá do bairro Moreninhas 3. E vocês sabem, quem está acompanhando o programa, que já tem um tempo que nós estamos tratando sobre a questão que o Lucas apresentou, porque pensamos que ela seja muito oportuna, haja vista que a pergunta do Lucas é sobre a missa, parte por parte. Ele perguntou para nós lá no início, já tem um tempo, qual o significado de cada parte da Santa Missa e por que ela está assim dividida. E de fato, nós temos dois modos de subdividir a igreja. A igreja tem dois modos de subdividir a missa, a Santa Missa. A primeira, naqueles dois grandes blocos que nós chamamos liturgia da palavra, liturgia eucarística. E aí com os ritos que estão acoplados, conectados com essas partes. Mas tem uma outra forma que vai vendo parte por parte dos ritos, ritos iniciais, rito da palavra, rito eucarístico, rito de comunhão e rito final. Vocês estão percebendo que aqui nós temos uma sequência que vai criando esse corpo total de celebração que nos leva a experimentar a graça do bom Deus, do encontro com Deus que vem doar-se, entregar-se, tomai, comei, fazendo reviver na contemporaneidade aquele sacrifício único, eterno, que Nosso Senhor realizou. E aqui nós optamos então por fazer esse caminho de reflexão. Em qual momento nós nos encontramos? Nós estamos agora, fiz no programa passado uma espécie de introdução geral ao rito sacramental, que vai, depois que encerrou-se o rito da palavra, com a oração dos fiéis, ou chamada oração universal, antes de começarmos propriamente com a apresentação das oferendas. Aquele momento em que normalmente a comunidade na missa dominical está cantando e o padre está preparando, vamos assim dizer, a fase do primeiro ofertório. Depois a gente vai explicar bem isso, porque de fato o ofertório por excelência é quando a igreja não oferece mais ao Pai o pão e o vinho, mas nada mais, nada menos do que o próprio corpo do Cristo, o próprio sangue de Cristo, a oferta ao Pai do próprio Filho. Isso é um momento culminante. Aqui é o ofertório com O maiúsculo, a grande
é a grande oferta. O que a gente oferta ao Pai? O Pai acolhe a oferta de vida, de entrega total do Filho, que se torna para nós a porta de reconciliação com Deus. Então, nós estávamos fazendo uma introdução geral antes de descermos propriamente ao contexto já da sequência ritual, que, como eu estou dizendo para vocês agora, terminando o rito, essa introdução geral do rito sacramental, antes do ofertório, nós já vamos então de fato para a apresentação das oferendas. E nós colocamos para vocês no programa passado que é uma construção da Eucaristia como nós a conhecemos hoje, e podemos dizer que nos traços fundamentais ali, já no século II, praticamente, nós tínhamos essa estrutura que temos hoje. Claro, com algumas nuances, com algumas diferenças em relação ao início, mas na estrutura básica, na estrutura fundamental da Eucaristia, nós podemos dizer que já no século II, estas coisas já estavam um pouco já colocadas. E a gente sabe que o contexto em que foi instituída a Eucaristia é um contexto de ceia pascal. Tanto que todo o campo exegético de interpretação daquilo que é a Santa Ceia para nós cristãos é fundamentado em muito daquilo que foi dito em relação à ceia pascal, porque pelos evangelhos a gente sabe que Jesus instituiu a Eucaristia no contexto de uma ceia pascal. Significa que, ao buscar o conhecimento pregresso, a gente vai entender muitos elementos daquilo que está sendo iniciado. Por quê? Porque há uma continuidade interpretativa, ao mesmo tempo que temos alguns elementos descontínuos, que aqui eu chamaria de elementos que são próprios do Novo Testamento como fase plenificada já da revelação destes mistérios. Porque Cristo é a plenitude da revelação. Então nós consideramos, claro, todo o Antigo Testamento revelação de Deus, mas também consideramos que o Novo Testamento inaugura absolutamente uma nova, extraordinária etapa na vida dos cristãos. Então, de fato, a Eucaristia, inicialmente, chamada assim fração do pão, era celebrado no contexto de uma ceia, de comunhão, de uma ceia fraterna, onde já se encontram relatos que o próprio Paulo vai denunciar alguns abusos que aconteceram dentro do contexto da Eucaristia. E não são abusos litúrgicos propriamente, porque a gente pensa que se abusa da Eucaristia somente descumprindo rubricas, mas existem outros modos da gente não viver a Eucaristia que torna, digamos, para nós, torna ineficaz a graça do dom de Deus que opera por sua natureza, mas que na sua frutificação, na sua fecundidade, aqui eu falo que alguns abusos podem acontecer. E qual que é o abuso que Paulo denunciou em relação à Eucaristia? Porque aqueles cristãos mais abastados, como a gente costuma dizer, chegavam antes, comiam tudo aquilo que tinha no ágape, na celebração, e aqueles cristãos que eram boa parte escravos, claro que chegavam quando eram liberados, chegavam e ali a comunidade já não tinha praticamente mais nada para comer. E Paulo, aqui, este é o contexto que Paulo diz, cuidado ao tomar o corpo do Senhor, no lugar de vocês estarem encontrando o alimento para a vida de vocês, vocês estão comendo a própria condenação. Vocês estão percebendo como é que, quando eu falo para vocês que certas espiritualidades são vazias, não são espiritualidades, porque desencarnam os fatos. Por quê? No fundo a gente tem medo do Evangelho. É mais fácil adocicar, né? Então, uma comunidade que não busca, por exemplo, justiça social, está abusando da Eucaristia. Sim, senhores. Isso não é TL, isso é Bíblia, isso é Sagrada Escritura. Vai lá, procura o texto. Isso era o abuso que Paulo percebeu e avisou a comunidade. Vocês pensam que vocês estão recebendo a salvação
eu quero avisar vocês que vocês estão, na verdade, vocês estão se condenando, porque a Eucaristia não está se refletindo na comunhão fraterna. Então, não precisa fazer aqui uma teologia do ou isso ou aquilo. Ou é encontro com Deus ou é encontro com irmãos, e aí ela se dessacraliza. Quanta hipocrisia. Porque a gente, no fundo, a gente não quer amar o irmão que está ali do lado, é verdade. Mas fácil amar um Deus que a gente não vê. Então, vocês estão percebendo como que a Eucaristia compromete? Demais. Demais. Não é só receber um pãozinho. É se tornar o Cristo. É se tornar eucarístico para os outros. Então eu já faço essa introdução para dizer, o padre lá no programa Respostas falou da Eucaristia só da dimensão de ritualidade, porque infelizmente esse é um acento exclusivo de muitas linhas de interpretação hoje, mas que não dá alma para a Eucaristia. A Eucaristia tem uma alma. Me desculpem. Por isso que eu pensei nessa introdução. Até fiquei discutindo com a minha cabeça, porque de vez em quando eu fico assim, vou direto já para o ofertório, para a apresentação das oferendas? Não. A Eucaristia precisa ser entendida a partir daquilo que a revelação apresentou para nós. E a Eucaristia é comprometimento com esse Deus que se doa, acolhemos o dom da sua entrega, se tornamos Eucaristia também para os outros. Então, de fato, abuso litúrgico não é o único problema em relação à Eucaristia. Eu também sou um padre profundamente respeitoso das rubricas que estão no missal. Tá? Se vocês verem o padre, inclusive, fazendo alguma outra coisa, pode trazer, pode me chamar a atenção, sem problemas. Mas isso não é só a ritualidade que importa, é o coração da expressão desse momento que é de extrema grandeza. E a gente tem que falar disso, por quê? Porque a Eucaristia não é um apêndice, é centro. Está no centro da nossa vida de fé. Tá? Esses abusos que Paulo apresenta estão, por exemplo, na carta aos Coríntios. É lá que você vai poder encontrar, né? Aos poucos, sabemos que foi sendo inserida essa liturgia da palavra, foi sendo estruturada, né? A Eucaristia como a gente entende hoje. Essa Eucaristia como nós celebramos hoje. Então, é a palavra de Deus que foi inserida, a ceia fraterna, a questão da consagração, e aquilo que eu falei para vocês é pura verdade. Já no século II nós temos a estrutura da Eucaristia praticamente como nós encontramos hoje. E aqui eu diria que, recordando isso, a gente coloca que a Eucaristia é também uma ceia, podemos nos questionar sobre qual o sentido, por que o Senhor escolheu o contexto de uma ceia para instituir a Eucaristia. O que significa uma ceia na vida cotidiana? O jantar juntos, o churrasquinho. Aqui vamos trazer coisas do nosso cotidiano festivo. O que é a ceia? Aqui é o churrasquinho, é o tereré, é o cafezinho, onde se cria comunhão, convivialidade. Podemos olhar desde o cafezinho até um jantar mais solene, mais diplomático. Tudo isso traz para nós os significados desse contexto. Contexto festivo, podemos dizer também que é um contexto de união, é um contexto de amor, porque a Eucaristia é o sacramento do amor, de comunhão, de comemoração, de atualização do mistério da fé, que atinge a sua expressão máxima na cruz do Senhor. É momento de amizade, de presença, de confraternização, de diálogo, de encontro. Porque na mesa a gente não senta só para comer, a gente senta também para conversar. Oxalá nossas famílias retomem pelo menos uma refeição do dia. Você consegue reunir o papai, a mamãe, os filhos, o cachorrinho, o papagaio? É possível? Olha como a gente precisa recuperar a ceia. Isso numa dimensão secular da própria vida familiar, mas a nossa comunidade também se reúne para a ceia do Senhor. E por isso que a igreja tem com muito carinho
com muita preocupação para que a ceia seja a ceia do Senhor. Que seja a missa da igreja e não a missa de grupos ou a missa de tendências dentro do corpo eclesial. Porque a Eucaristia é uma celebração eclesial. O que isso significa? Significa que a igreja de fato vai normatizar todos esses elementos. Por quê? Porque se trata de um momento eclesial por excelência. E aí, a perfeita conformação entre a regra de fé e a regra da celebração precisa estar em perfeita sintonia. Por isso que a gente no missal vai encontrar a fé na sua natureza mais pura. Isso é muito bonito. Chegamos ao final do segundo bloco. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar na sequência, dando continuidade para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Muito bem, promessa feita, promessa cumprida. Já estamos de volta, o intervalo foi rapidinho. Não sei se deu tempo de você tomar um cafezinho e eu espero que você já esteja de volta aqui conosco. Programa Respostas, vamos para o nosso último bloco. E vamos começar esse terceiro bloco com uma pergunta da Valéria, do Jardim Centenário. Valéria, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, que inclusive, Valéria, se eu não me engano, eu já respondi esta pergunta aqui no programa Respostas, mas faz muito tempo, muito tempo. Eu diria até que foi uma pergunta feita lá no início do programa, mas penso que ela seja importante, e de vez em quando algumas perguntas recorrentes demonstram que elas voltam porque são perguntas importantes. Qual que é a pergunta da Valéria? O que a igreja fala sobre as novenas? Eu sei, Valéria, que provavelmente a sua questão seja suscitada ou seja criada por conta do contexto onde a gente percebe no âmbito, sobretudo no âmbito da base das igrejas paroquiais, no nível paroquial de fé e de comunidades, onde comumente nós acompanhamos estas etapas festivas, sobretudo no que diz respeito à celebração dos padroeiros ou padroeiras das comunidades cristãs. Em primeiro lugar, é importante perceber que quando nós celebramos uma novena, em primeiro lugar, nós devemos nunca esquecer que há uma hierarquia de verdades que valem também para as novenas. E a novena aqui vem, posso antecipar, vem de 9 dias celebrativos que antecipam a data propriamente festiva, enquanto celebração, memória da vida de um santo, da vida de fé, de um mistério da salvação. E quando eu falo de hierarquia, é porque, em primeiro lugar, a novena tem como objetivo, aparece-nos, num primeiro momento, que é celebrar a pessoa do santo, da santa, do patrono, daquela figura de destaque na vida de determinadas comunidades, que são figuras inspiradoras no caminho destas comunidades, no caminho de aperfeiçoamento, no caminho de santificação, porque os santos e santas, para nós cristãos católicos, recebem da comunidade um reconhecimento e uma reverência especial devido ao testemunho de vida que foi levada em algumas circunstâncias à categoria marcante de martírio. Muitos desses homens e mulheres deram a própria vida pelo Evangelho. Mas veja que sempre o objetivo inicial é olhar o que Deus fez nestas pessoas pela obra da Trindade Santa, do próprio Deus,
Porque o objetivo da novena, em primeiro lugar, não é venerar o santo, é adorar a Deus. Isso precisa ficar muito claro. Sem contar que nada altera, estávamos falando da Eucaristia agora há pouco, nada altera o centro da Eucaristia. O centro da Eucaristia não é São Bento, não é Padre Pio, não é Santa Teresa, não é São João Paulo II, ainda que nestas memórias a Igreja coloque a intenção litúrgica voltada para este evento. A Igreja vai continuar se dirigindo ao Pai pelo Filho no Espírito. Nas novenas, a Igreja continua se dirigindo em primeiro lugar ao Pai pelo Filho no Espírito. Vocês entenderam que nada altera o centro da Eucaristia, que é a celebração do mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Então o protagonismo não é nem do patrono, não é do patrono. Em primeiro lugar, a gente sabe que nossas celebrações eucarísticas, a liturgia, porque as novenas normalmente são feitas dentro da Eucaristia, e aqui eu convido as comunidades, quem tiver ouvidos que ouça, que é preciso tomar muito cuidado, porque há uma hierarquia de verdades aqui que não pode ser rompida. Porque as pessoas têm que perceber que a primeira finalidade do ato litúrgico celebrativo é adorar a Deus. A veneração ao santo decorre porque louvando, adorando a Deus que agiu naquela pessoa, e nós queremos que essa ação de Deus se estenda na história, de modo que o caminho de vitória que foi percorrido pelo santo, pela santa, seja percorrido por mim e por nós, por esta comunidade que está aqui celebrando. Por isso que eu penso, e isso não se fala muito, mas tem que ser dito, a primeira forma de veneração dos patronos é a imitação. É a imitação. Tá, estamos celebrando a memória de Nossa Senhora da Abadia. O que isso quer dizer para a nossa comunidade? Por quê? Porque Nossa Senhora da Abadia chegou à plenitude do seu caminho salvífico, mas eu não. E o que nós estamos fazendo? Vocês estão percebendo que o objetivo da liturgia não está fora da novena, mas a novena tem que ser introduzida dentro do espírito da liturgia. E os objetivos da liturgia continuam os mesmos, mesmo dentro de uma novena. Adoração de Deus, glorificação de Deus e santificação dos homens. Homens, mulheres, ser humano, pessoa. Você está percebendo, Valéria? Como é que eu digo isso agora para você, Valéria? Há alguns abusos, alguns exageros, porque o Concílio Vaticano II simplesmente jamais convidou-nos a deixar de venerar os santos. Mas o Concílio Vaticano II trouxe para nós a seguinte afirmação: o centro da fé é Cristo, não é o santo. E o santo aparece exatamente porque ele é reconhecido como tal. Porque ele viveu o mistério de Cristo, o mistério da configuração a Cristo de maneira extraordinária. De maneira exemplar. Então aí a comunidade destaca essa pessoa dizendo, olha aqui, vamos seguir por aqui. Esse irmão foi por aqui, vamos segui-lo, porque nesse caminho nós encontramos aquele que é o caminho da vida. Então a comunidade dos santos, a comunhão dos santos, celebra na novena também um outro fato, um fato escatológico, onde as realidades escatológicas nos lembram, ao olhar para a vida dos santos, que já gozando da visão de Deus, já dentro da celebração, da comunhão plena com Deus, eles são para nós setas, convite para a realidade de plenitude. E os nossos passos, os passos da comunidade de peregrinos que participam da novena, tem esse irmão que está um pouco, ou esta irmã, eu estou falando do patrono da patrona, que está um pouco mais à frente porque ele está nos indicando a estrada que nos leva ao único caminho para Deus, que é o próprio Cristo.
Isso porque na estrutura da comunhão dos santos, ou na estrutura da concepção de salvação nossa, nós não nos salvamos individualmente. A salvação é um caminho processual, comunitário, eclesial. Vocês estão entendendo? Então, o santo não é um obstáculo para chegar a Cristo. Por quê? O cristão, o santo, a santa, mostra-nos, destaca-nos um aspecto do mistério de Cristo que, vivido de maneira heróica, de maneira exemplar, brilha para a comunidade como atrativo. E vejam, todos nós somos orientados para esta dimensão escatológica e ao celebrar a novena, nós estamos lembrando que nós somos peregrinos, que estes irmãos nossos já gozam da bem-aventurança, já participam da plenitude dos mistérios da nossa salvação, já experimentam essa plenitude. Então a novena também tem que ser o quê? Caminho. Esses 9 dias devem nos levar a lembrar que o caminho percorrido pelo patrono, pela patrona, é um caminho de santidade, é um caminho de aperfeiçoamento que compromete a todos que estão ali. Então não basta fazer uma festa do ponto de vista civil. É importante colher da novena aquilo que, visto, encontrado no mistério de vida de uma pessoa que se deixou impregnar pelo mistério da fé, pelo Cristo, pelo testemunho. E agora a comunidade acolhe estes sinais e adora o Deus que é o único santo, que na verdade é o Santo dos Santos, que é o 3 vezes santo, porque esta santidade de Deus se reflete nesta comunhão eclesial, que é a comunidade de salvação. E é de salvação exatamente porque nela atua a obra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos impele no caminho para a plenitude. Então você está percebendo, Valéria, que o padre aqui não está apedrejando as novenas. São momentos bonitos, são momentos importantes dentro da nossa comunidade. Mas a comunidade precisa ser catequizada, a comunidade precisa amadurecer para que a gente entenda a novena num espírito que seja capaz de ajudar a comunidade no seu caminho de santificação, no seu caminho de cristificação, no seu caminho de seguimento de Cristo. Por quê? Quem é o santo? É um perfeito discípulo, tá? É uma perfeita discípula. Então, ao final de toda a novena, a gente devia dizer, eu quero ser como você. Sabe aquele carinho, por exemplo, que a filha tem quando olha o pai e a mãe, né? Aquela admiração. Então nós admiramos, celebramos o dom da vida atuado, tornado presente na história de algumas pessoas que nós destacamos dentro do nosso cristianismo, de modo especial quando nós lembramos a memória da Virgem Maria, a memória de Maria como rainha dos santos. Então, é importante dizer que não precisa jogar fora as novenas, não, por favor, mas elas precisam ser purificadas, elas precisam ser sempre medidas ou purificadas para que a gente não perca o rumo, o centro, porque nós estamos falando aqui de realidades centrais, de realidade um pouco mais periféricas. Então, continua valendo para a novena aquilo que vale em sentido geral para todas as ações litúrgicos celebrativas na igreja. Adoração a Deus é o primeiro e grande objetivo e a santificação de nós, seres humanos, também decorre deste fato central, que é a adoração de Deus. O encontro com Deus nos santifica, o encontro com Deus nos transforma, tá certo? Então seria isso, Valéria. Eu penso que seja uma ocasião muito bonita, de oração, de celebração, de festa de uma comunidade.
E aí a gente só precisa tomar um pouco de cuidado para que não haja nenhum tipo de inversão da ordem natural, vamos assim dizer, das coisas. Chegamos ao final então do programa Respostas, como tradição. Além de agradecer a presença e a participação de todos, eu gostaria de nesse momento invocar a bênção de Deus e de fato aqui pela intercessão daquela que São Maximiliano invocava como a Imaculada, né, Conceição, aquela mulher que, tocada pela graça de Deus, jamais se deixou manchar pelo mal, aquele mal que infelizmente toca a mim e a você. Por isso, nós vamos lembrar dela agora, ao pedir a intercessão dela para que a bênção de Deus venha sobre você, sobre sua vida e sobre sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus trabalhos, sua família, seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grato mais uma vez pela presença e participação de vocês. Fica a promessa de um reencontro no próximo programa e lá vamos nos reencontrar para continuar nossas reflexões e as respostas às perguntas que vocês enviam. Até lá, salve Maria Imaculada. Meu coração é para